E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos continuar estudando a transmissão do calor e vamos ver a convecção térmica. Então, quem vem a ser a convecção térmica? Até coloquei uma figurinha aí para ilustrar. Melhor que a gente vai aprender aí na aula de hoje. Então, aí, a convecção térmica ou simplesmente convecção é um processo de transmissão de calor. Assim como a gente viu na videoaula passada, a condução térmica, agora a gente vai ver a convecção térmica. Então, o que difere a condução da convecção? Aquilo que eu falei na videoaula passada, a condução acontece principalmente nos sólidos. Agora, olha aí, quando um fluido, como o ar ou a água, é aquecido, então suas porções mais quentes podem sofrer dilatação térmica, expandindo o seu volume. Então, a convecção vai acontecer essencialmente nos fluidos, que são os líquidos e os gases. Aí, como exemplo, ele citou o ar e a água. Então, como ele disse aí, quando esse fluido é aquecido, ele expande o volume e mantém a massa dele constante. Então, se ele aumenta o volume e mantém a massa constante, a densidade dele fica menor. Então, em outras palavras, esse fluido aquecido passa a ocupar um volume maior do que o fluido que está nos seus arredores. Então, olha aí, todo o corpo inserido em um meio líquido ou gasoso sofre a ação de uma força vertical para cima, que é chamada de empuxo. Então, como ele fica menos denso que o fluido nos arredores dele, ele vai sofrer a ação dessa força vertical para cima, que é o empuxo. Então, ele vai subir. Essa força é proporcional ao volume do fluido deslocado pelo corpo. Então, como o líquido aquecido passa a ocupar um volume maior, ele sofre mais empuxo e sobe, dando origem a um movimento ascendente. Então, a subida do fluido aquecido dá espaço para que as porções mais frias e mais densas do fluido desçam, formando um movimento descendente. Então, esse processo continua até que todo o fluido esteja sob a mesma temperatura. Mas aí você pergunta, mas espera aí, essas porções do fluido ficam se movendo? Sim, porque essa é a diferença entre o estado sólido e o estado líquido e gasoso. Lá no estado sólido a gente viu que o calor transmite de partícula para partícula, molécula a molécula, átomo a átomo, porque todas as partículas que constituem o sólido, elas ficam presas. Já no fluido não, elas ficam soltas, elas conseguem se mover pelo material. Então, o que vai acontecer aí? Então, quando a gente tem a convecção térmica, uma parte desse fluido, ela consegue se mover dentro do próprio fluido. E esse movimento a gente chama de corrente de convecção. Olha aí nessa figurinha. Aí nessa parte aí, olha só, a gente tem a água fria em cima e a água quente embaixo. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar um alimento, Então, o líquido a gente coloca para cozinhar o alimento, ele sofre o processo de convecção até que todo o seu volume vai ficar em equilíbrio térmico. E quando isso acontece, aí param as correntes convectivas. Então, quando a gente coloca lá a água fria lá no fogão, então a água que está em contato com o fundo da panela, essa água quente aí embaixo, ela recebe calor por condução. Então, o aumento da temperatura aí dessa porção da água que está embaixo leva à diminuição da densidade dela. Então, por isso, essa água que está um pouco mais quente, ela vai subir. E no que ela sobe, ela transfere calor às suas vizinhanças por meio desse movimento ascendente, esse movimento de subida. Então, a água mais fria que está lá em cima, ela fica menos densa e desce. Então, o processo vai repetindo até que atinja a temperatura de ebulição e a água ferve. Agora vamos ver aí alguns exemplos de convecção térmica. Então a gente sabe, olha aí a geladeira, Então a gente sabe que é devido à convecção que o congelador fica na parte de cima da geladeira. Então o ar mais próximo do congelador é mais frio e ele então é mais denso, então assim ele tende a descer. E no que ele desce, ele resfria o restante da geladeira. E por esse certo, então o que acontece? Antigamente, naquelas geladeiras mais antigas, você tinha aquelas grades na geladeira. E sempre pedir para você espalhar o alimento por toda a geladeira, não deixar de tudo numa prateleira só. Então aquelas prateleiras elas eram gradeadas justamente por isso, para que o ar conseguisse se mover dentro da geladeira, para ter essa corrente de convecção. Então o ar quente sobe, chega lá no congelador, ele resfria, ele perde calor para o congelador, ele fica mais denso e desce. E o ar quente, no que ele desce, esse ar frio, ele vai absorver calor dos alimentos. Vai ficar menos denso, subir, então vai ficar formando aí essas correntes de convecção. Ar quente subindo e ar frio descendo.
Outro exemplo também são os fornos, né? Esses fornos que a gente tem em casa, né? Seja ele elétrico ou a gás. Ele vai ter a chama dele ou o aquecedor localizado na parte mais baixa. E é dessa forma que o ar aquecido vai subir, enquanto que o ar frio vai descer. Vai formar as correntes de convecção até que todo o forno fique na mesma temperatura. Novamente, também lá no forno você tem a grade para facilitar as correntes de convecção, né? Que o ar consiga se mover dentro dele. E por último, aí nós temos aparelhos de ar condicionado, né? Eles são instalados geralmente em locais altos. Por quê? Como a gente já viu, o ar frio que eles produzem é mais denso que o ar ambiente. Então, com isso, o ar frio desce e o ar quente sobe, até que todo o cômodo esteja em equilíbrio térmico. Então, o aquecedor você instala na parte de cima. E já os aquecedores, por sua vez, eles são colocados no chão ou em lugares baixos para que o ar quente emitido por eles possa subir, aquecendo aí todo o ambiente. Beleza? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que chegou aqui até agora, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da escola. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!